Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar a DS9, mais especificamente ao 9º episódio da segunda temporada, intitulado Segunda Vista. Gente, esse é um episódio mais ou menos, tá? Não é grandes coisa não, tá? É um episódio de construção de personagem, né? No caso a gente vai trabalhar o personagem do Sisko, tá? Ele vai ter alguns elementos interessantes aí, algumas metáforas interessantes sobre coisas que acontecem com a nossa sociedade hoje em dia, tá? Mas é um episódio mais ou menos. Pra gente poder entender um pouco isso, vamos falar um pouco do plot desse episódio, né? O que acontece, né? Tá fazendo 4 anos, né, da Batalha de Wolf 359, 4 anos que a Jennifer, né, a esposa do Sisko, né, e a mãe do Jake morreu, né? Sisko tá lá, coitado, completamente chateado, triste, né? O Jake também tá, né? Ele tá lá passeando pelo promenade. Aí de repente uma mulher linda aparece, né, na frente dele, começa a puxar conversa com ele, né? Ele fica louco pela mulher, né? A mulher desaparece, né, do nada assim, né, no caso, né? E ele começa a correr atrás da mulher, ele começa a pedir para o Odo pesquisar sobre essa mulher, ele só sabe que a mulher se chama Fena, coisa e tal, só sabe as características físicas dela, mas não sabe de mais nada dela. Tanto que quando ele tenta perguntar mais coisas sobre ela, ele diz que ela não pode dizer, ela desaparece de novo e por aí vai, né? Ao mesmo tempo, né, você tem um cientista chamado Seyetik, né, que é especialista em terraformação, né? E aí esse tipo de cientista, né, segundo, vamos dizer assim, a nossa Dax, né, esse tipo de cientista, e mais especificamente no caso do Seyetik, é um cara que, vamos dizer assim, é muito pouco humilde, né? Pelo contrário, é muito arrogante, o cara tem um ego infladíssimo, né, coisa e tal, o cara se acha o máximo, né? E aí ele vai virar uma espécie de alívio cômico ali do episódio, né? Ele vai tentar fazer acender, né, um sol que apagou já no caso, né? E esse deve ser o grande feito da carreira dele, coisa e tal, né? O que vai acontecer? Ele vai chamar os oficiais sêniores da estação para um jantar, né, dentro da nave dele, que é o Prometheus, né, que ele vai usar para poder fazer, né, essa coisa de reacender esse sol aí no caso, né? E aí o Sisko, né, ele vai descobrir, né, que o Seyetik tem uma esposa chamada Nidel e que é igualzinha a Fena, né, a mulher que ele tá doido atrás, né? Só que essa Fena praticamente, entendeu, trata o Sisko como se fosse um desconhecido. Até quando o Sisko busca, né, falar com ela de uma forma mais privada ali, né, escondida dos outros, coisa e tal, ela também dá a entender que não conhece ele, então ele não sabe se ela tá mentindo, né, ou se ela não conhece mesmo, né, no caso, né? Até que vai chegar um ponto em que o que acontece? O Sisko ele vai ficar cada vez mais intrigado com isso, né? E ele decide ir nessa missão, né, de reacender esse sol aí, né, para tentar buscar respostas, né, para o que está acontecendo, né? E aí quando ele vai para os aposentos dele na nave, ele encontra a Fena de novo, né? Ele chama a Dax imediatamente, né, para Dax monitorar a Fena, né, com um tricorder, né, no caso, né? E a Dax descobre que a Fena é energia pura, que ela não tem nenhuma estrutura corpórea, né? E ao mesmo tempo, o que está acontecendo nos aposentos do Seyetik na nave? A Nidel está ali, né, praticamente morrendo, né? E aí, quando o nosso Seyetik vê a Fena, né, no caso, né, ele fala: Fena, você de novo aqui, coisa e tal, como se ele já conhecesse a Fena há muito tempo, né? Aí o Sisko, pô, que coisa é essa, né? Aí o que acontece? O nosso Seyetik fala o seguinte, que a mulher dele, né, é de um planeta cuja espécie, né, consegue projetar, né, vamos dizer assim, a imaginação, coisas da imaginação dela para a vida real em forma de energia, né, no caso, né? E que essa Fena seria uma projeção que ela está fazendo, né? A projeção que ela está fazendo ali, entendeu? E é uma mulher completamente apaixonada pelo Sisko, como se a Nidel tivesse apaixonada pelo Sisko inconscientemente e tivesse projetando esse tipo de coisa. Mas o grande detalhe é que no planeta dela, ela só pode ter, vamos dizer assim, ela só pode se acasalar com um homem a vida inteira. Ela já tinha se acasalado com o Seyetik, então ela tinha que
viver com o Seiichiki pro resto da vida. Todas as outras mulheres que casaram com o Seiichiki não aguentaram ele, né, que ele era uma mala sem alça cúbica, né, e acabaram se separando dele, mas a nossa Nidel não podia fazer isso por causa das convenções sociais do planeta dela. Então ela estava sofrendo pra cacete, né, nessa brincadeira toda, né, e ela acaba projetando, né, a nossa Fena, no caso aí, né, que era apaixonada pelo Cisco. Então como é que você consegue entender isso? Você consegue entender isso como se fosse a Fena fosse a manifestação de uma paixão reprimida, né, da nossa Nidel, né? E a Nidel nem se lembra da Fena, nem percebe que ela está fazendo isso, né? Mas você percebe que é uma metáfora, né, de uma paixão reprimida por uma convenção social de você só poder ter um homem a vida toda, né? Eu acho que todo mundo se lembra daquela expressão na nossa sociedade, até que a morte se separe, né? Quer dizer, você vê que é metáfora disso, né? E pro nosso Cisco, coitado, no meio dessa confusão toda aí, né? E o que seria a Fena pro Cisco? Seria tipo uma paixão imaginária dele, tá? Tipo uma paixão, uma manifestação, uma metáfora, né, de uma paixão imaginária dele, né, que ele tá usando ali, né, para suprir esse trauma, suprir essa carência da Jennifer ali por 4 anos. Tanto que ele fala, né, para nossa Fena, né, que a paixão deles, né, o caso deles é um sonho, no caso, e que ela precisava voltar, né, para Nidel, para Nidel poder continuar a viver, que a Nidel estava se sentindo mal ali, a Nidel estava morrendo, porque a Fena não voltava para ela e ela tinha que voltar, né? Uma coisa interessante nessa história toda é que o nosso Seiichiki, ele acaba se sacrificando, ele acaba entrando num módulo e ele se joga no sol apagado, né, para fazer, né, desencadear a reação em cadeia lá para fazer o sol voltar a brilhar de novo, né? Mas ao mesmo tempo ele está se sacrificando porque ele sabe que fazendo isso, né, ele vai deixar a Nidel livre dele, né, no caso, né? E o que acontece? Ele acaba, né, deixando a Nidel livre dele, livre dessas convenções sociais também. Então ele tem essa atitude nova de se matar, não sem antes deixar, né, ao Cisco a missão de pegar um obituário que ele mesmo redigiu dele, né, porque um cara com ego infladíssimo, né, para entregar no nosso famoso Instituto Daystrom, né, para poder fazer, né, uma homenagem dele lá, para ser publicado, coisa e tal, né. Então é um episódio que vai trabalhar essas questões aí de paixão reprimida, de inconsciente, coisa e tal, né? Metaforicamente, né? Quer dizer, como se a paixão reprimida, né, da Nidel, né, de estar naquela vida lá sofrida, de ter que viver com aquele cara, né, que é o Seiichiki, que ela não está aguentando mais, né, se manifestasse na Fena. E a Fena, vamos dizer assim, apaixonadíssima pelo Cisco, né? Quando na verdade quem está apaixonada pelo Cisco é a Nidel, né? E o Cisco ali, né, correspondendo àquela paixão, mas é uma paixão imaginária para ele, né? Então, dá dó, né, do pobre do Cisco, né? Que quando a Fena desaparece, né, no final do episódio, né, e o Cisco sabe que não vai ver mais ela, né? O Cisco fica com uma cara de tacho terrível, uma cara triste terrível, e dá um dó desgraçado dele. Então é um episódio muito mais que está trabalhando questões pessoais, né? Você vai ter aquele romance, aquele melodramazinho, entendeu? Mas essa questão aí de trabalhar paixões reprimidas, de trabalhar o inconsciente, né? De ver, né, como o Cisco ele tá tapando o buraco lá dos traumas dele com a Fena, né? Suas paixões lá, coisa e tal. É interessante nesse sentido, entendeu? Mas não é um episódio que é grandes coisas, tá? É um episódio que vai ficar muito focado, né, nesses problemas do Cisco e nessas questões mais pessoais, nessas questões mais psicológicas desses personagens, né? Então é basicamente isso que eu tenho para dizer hoje para vocês, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera como sempre, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial como sempre, tá? Todos os outros, tá? E não deixe de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, entrar em contato com a gente, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.